dos livros didáticos, acadêmicos, da falta de formação dos professores sobre a questão do letramento racial. E o que isso traz consequência na autoestima das crianças negras. Which dog is the black dog? And which one is the white dog? Which dog is the pretty dog? Which dog is the nice dog? Which dog is the bad dog? Which dog is the nice dog? And which dog is the bad dog? And why is that dog pretty? Because he's white, Which dog is the ugly dog? Why is that dog ugly? Because he's black. Which dog looks most like you? Yeah, which one looks like? And that one. Então, se você pensa uma criança negra na escola, já descobrindo o lápis cor da pele, já é uma forma sutil para ela se sentir querida. Porque o lápis cor da pele não tem a cor da pele dela. Quando ela, a verdade é a maioria. Então, dessa pesquisa do que acabamos de olhar, 85% das crianças escolheram a boneca branca linda e a boazinha e a negra Yama. Com certeza, se já na sociedade gera isso com crianças de 5 anos, nosso sistema já tem um problema no nível psíquico e que já inferioriza de forma extremamente sofisticada, sutil e subliminar os corpos negros e nos colocar uma inferiorização sistêmica. E precisamos estar realmente cientes disso. E que quando olhamos para essa escravidão, esse relato à esquerda do Debré, vemos que hoje o mundo diplomático revisitou essa imagem do Debré, não mudou muito. A babá, vestida de branco, o segurança que nós sendo aquele escravo moderno, os cachorros que se tornaram naquela companhia que ontem serão os filhos dos escravizados. Então, temos que perceber que quando olhamos para essa foto, que é Paraisópolis e o Morumbi, entre esses dois lugares tem 23 anos de diferença na probabilidade dessas pessoas morar aqui, tem 23 anos de esperança de vida a mais que pessoas que moram na favela. E a favela, ela é até mesmo romantizada, quando hoje nem podemos mais pronunciar a palavra favela, e falamos de comunidade, que de uma certa forma as pessoas nem percebem que na nona economia mundial, que é o Brasil, os países mais ricos do mundo, já há mais de 40 anos, o PIB brasileiro é o mais importante do mundo. Só que a concentração de renda fica em algum porcentagem lá no alto, onde 80% da população brasileira ganha muito pouco. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu disse, mas as pessoas da favela querem permanecer na favela. Eu sempre me pergunto, deixa a favela morar daquele lado aqui, onde tem uma corte de tenista, piscinas, nos prédios de luxo, e depois de 6 meses, pergunta se elas querem voltar para a favela. Para realmente verificar se é verdade, se querer permanecer na favela. Eu acredito que a favela seja uma forma de sobrevivência depois da escravidão. E que é uma forma de arquitetura toda uma sociedade de sobrevivência com a sabedoria de solidariedade, de arquitetura
responsabilidade para poder se virar. Mas que ela não é digna, ainda menos numa sociedade que é a nona economia mundial. O Brasil é extremamente rico, porque eles sempre vivem naquela escassez de não se enxergar capaz de estar como um país do primeiro mundo, quando ele já é um país do primeiro mundo há muito tempo. Porque ele é o serralheiro é o... Sabe aquele país ele é o celeiro. Ele já um terço da comida do Brasil. Então, um país extremamente. Se olharmos para a Cinzala e a Casa Grande, nós estamos muito longe daquele sinal, que vai se perpetuando de uma forma moderna. Agora quero levar vocês para analisar um pouco como a publicidade, ela é racista, a marca Reserva, por exemplo, a marca Reserva me recuso a consumir, é uma marca racista que colocou vitrine dos pendurados, vitrine negros pendurados pelos pés, e eles colocaram na vitrine o preconceito sua cabeça, esquecendo que os homens durante a escravidão não foram pendurados pelos pés. Aqui as marcas de cervejas, hipersexual mulher negra. Aqui o que é sempre loiro de olhos azuis. Aqui o super sempre loiro de olhos. Temos um super bebê. Igual aqui, bebê. Como assim você se reciviliza, como se o fato de ter cabelo crespo não fosse também que não fosse civilizado para uma mulher preta. Temos também essa publicidade, temos salvar o cachorro, branco salvar um animal. Que me recusa a consumir, que usa uma narrativa racista para assim ilustrar a palha de aço para sujeira suja com o nosso cabelo crespo. Aqui, claro, usando uma família negra para ilustrar o pré-pago e uma família branca para o controle. Como se 128 milhões de negros tivessem também o poder de ter o plano controle dentro da clave, sempre de forma colocar naquele lugar do pobre. E aqui na Benetton, o anjinho loiro de olhos azuis e o diabinho com esses acessórios aqui, do diabinho de forma muito sutil. E aqui você amanhã você errado lavar louça. E que esse trabalho para mulher preta, tá? Então agora vou mostrar um vídeo para vocês. Ai, acho que... esse vídeo não está disponível. Então vou agora convidar vocês para uma dinâmica lúdica do mundo ao inverso. Então agora imagina um mundo ao inverso no qual todas as referências históricas que associam com pessoas negras, os inventores, os científicos, os revolucionários, até dentro da narrativa religiosa, o Jesus Cristo fosse negro. Dentro dos livros didáticos, acadêmicos, toda a conquista, o saber, ser só ilustrado com pessoas negras. E o branco estive no papel do escravo. Dentro do MASP, todos os museus, qualquer galeria de arte, a narrativa fosse com personalidade negra. Quando você abre a televisão, a Marilyn Monroe, o Brigitte Bardot, Tom Cruise, a Madonna, o Papa, o Macron, são todos negros. Silvio Santos, Maria Braga, Fátima Bernardes, são todos negros.
E dentro da novela, a mulher branca fosse sempre a faxineira e o homem branco fosse o traficante de droga. O safado criminoso. O safado, a mulher branca fosse a mão que destruiu os casamentos dos negros. E dentro da Disney, da Madame Mônica, toda a narrativa só tivesse protagonismo negro. Seus filhos entram já brinquedos que já Salvador, Curitiba, são comprasse bonecas negras e super-heróis negros. E não existe nenhum lugar do país super-herói branco, tá? Estamos no inverso. Lembra que eu estou desenhando o número 6, vocês estavam chegando no número 9, porque eu gostaria de vocês enxergar algo disruptivo, transgressor, para vocês entenderem quanto nosso mundo é desigual. Então, todas as bonecas, é muito difícil achar uma boneca branca, às vezes dá para achar assim, sempre com cabelo crespo, tá? E isso é a cor da meritocracia, isso é a cor da USP, ENSI, da FGV, não entendemos porque é branco, porque o negro tem esse protagonismo inteiro, e o branco por ter sido escravizado inteiro, e o branco por ter sido escravizado ter representatividade, ele não consegue ter representatividade nenhuma. Mas será que ter cotas para branco poder entrar nas universidades é uma forma de dizer que o branco é menos capaz? Não, é uma reparação, tá? Então precisamos perceber tudo. Estaria absurdo se você estivesse na bancada de jornal, todas as revistas, como Folha, Veja, Estadão, Folha, Veja, Época, você vê sempre com essa narrativa extremamente essa narrativa de que o branco não estivesse da mídia, todo o protagonismo fosse só com pessoas negras, a linda trajetória de governadores, pessoas negras, a lindas negros, advogados, médicos, às vezes tem às vezes sendo relatado. Como seria esse mundo? Estou perguntando para vocês. Quanto a mergulhar, então também pode ser uma visão bizarra. Mas seria muito estranho. Mas essa dinâmica é feita para justamente você o quanto esse mundo extremamente racista, extremamente fora da democracia, quando teremos falar de democracia, 56% de negros no governo, 56% de negros no governo, nos congressos, nos executivos, das empresas, na mídia. E 52% de mulheres em espaços de poder. Até então, não podemos realmente dizer que somos desiguais. Agora, você sabia que a geladeira e o ar foi mencionado um homem negro, o Frederick McKinney Jones? Você sabia também das negras como o marca-passo, antena parabólica, o celular, os elevadores, todas essas empilhadas funções. Então já está no YouTube, depois ele vai ficar gravado. Escrevi um som de livro. Infelizmente, esse livro está esgotado. Eu escrevi um livro, infelizmente, para você ler. Mas é importante para você também quanto precisamos ser para nos tornar agentes nessa transformação. Não deixar o sistema eurocêntrico, eugenista, nazistas, continuar sendo monocrônico.
nos livros didáticos, ter referências motivadas de 56% de negros para a criação do Brasil. Como André Rebord, se relatar eles ao longo da história, eles foram de Jesus, a Carneiro, ter outros tipos de referência. Agora, quero vocês pegassem um celular e tomar uma foto desses três documentários. Gostaria vocês a meu Netflix está em francês. Então, mas a décima terceira Amanda no Netflix é um documentário extremamente poderoso para vocês entenderem melhor. A questão da imigração forçada e da questão da consequência até hoje sistema presidiário dos Estados Unidos. Igual esse documentário se chama Accidental. É um homem negro que vai negociar com pessoas do Ku Klux Klan, pessoas extremamente racistas, para tentar negociar. Eles não vão chegar como igual. E o terceiro é da Rachel Dolezal, uma mulher branca que consacrou sua vida como aliada à causa negra. Então, esses três documentários mexeram muito comigo, me ajudaram a entender quanto precisamos se agir e fazer nossa parte. Porque o branco de hoje não é responsável pela escravidão de ontem. O branco de hoje, podemos olhar os alemães dessa geração responsáveis pelo holocausto do Hitler de ontem, matou 6 milhões de judeus. Mas somos todos responsáveis, brancos, negros, para repensar nossa sociedade. E vocês como professores, educadores, que transmitem algum conteúdo, vocês precisam ser proativos, porque vocês precisam entender que vocês são racistas estruturados. O racismo existe dentro de todos nós. E somos esponjas de um sistema extremamente patriarcal, machista e racista, que não podemos pensar por racismo só existe no nosso cunhado, no nosso vizinho. Não, estamos numa sociedade racista, precisa ser construída e nós precisamos ter uma atitude proativa para justamente tornar a mudança que queremos ver no mundo. Não podemos dizer, não, eu não sou racista, eu não sou racista, o racismo não vai penetrar a racismo já penetrou a escola há décadas. Então você precisa fazer vocês ler, estudar, se conscientizar sobre aquela questão. Podemos dizer que isso vai acontecer natural. Até mesmo se você é um professor negro. Precisamos estudar, ler muito letramento racial. Recomendo também o livro da Jamila Ribeiro, que é o livro mais comprado durante a pandemia, que é o Guia Antirracista. Vocês podem encontrar em qualquer plataforma. Agora sobre igualdade. Vou terminar daqui a pouco, tá? A igualdade também é uma narrativa muito fofinha para o mundo dos ursinhos carinhosos. Mas não podemos acreditar em igualdade porque esse conceito foi criado no meu país, na França, em 1789, com os direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos de 1789, depois da Revolução Francesa. Só que não é uma época onde as mulheres não tinham nenhum direito civis, onde os negros ainda eram escravizados. Para quem foi escrita essa Declaração dos Direitos Humanos? Que até hoje na França se fala, é chamada Declaração des droits de l'homme, Declaração dos Direitos do Homem. Então não é para todo mundo. Então já a base da igualdade é podre. Porque ela pensa que somos iguais, mas não somos iguais. Se amanhã vou fazer meu passaporte e meu cabelo crespo, assim, sai da foto do passaporte, eu preciso amarrar ele.
Agora, se uma branca loira com cabelo alisado tem o cabelo saindo da foto para baixo, a foto dela vai ser aceita. Então, temos que perceber quanto o sistema é feito com um padrão eurocentrado, eugenista, onde o próprio shampoo se chama cabelo normal. Mas cabelo normal, o que quer dizer normal? A normalidade no Brasil, a maioria, ela é negra. Então, a normalidade, o cabelo normal é o cabelo crespo, seco. Eu duvido, tá? Também, isso para a questão da meritocracia. Isso também, a meritocracia é um conceito muito fofinho e não para um dos ensinos carinhosos. Mas não podemos pensar que um herdeiro branco que se beneficiou da família, que trocentena, que escravizou por séculos negros, que hoje tem herência de centenas de apartamentos, de casas em São Paulo, por exemplo, possa ter as mesmas oportunidades que uma mulher negra da favela. Sozinha, criando seus filhos. Então, podemos também pensar, a meritocracia ela não existe no Brasil. Podemos dar para ela, mas estamos muito longe de chegar. Por isso que quando pessoas são contra cotas, elas não pensam contra cotas, elas não querem ser o fato de que em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles pegaram 100% das cotas. Claro que não eram cotas, exploração e opressão. Mas estar contra cotas é querer permanecer no poder. Sem cotas, não vamos poder equilibrar nossa sociedade. Quando olhamos as cotas dos Estados Unidos, hoje olhamos que tem 60 anos de cotas. Se você conta 60 anos atrás, eu e a minha estrela não podíamos sentar no mesmo restaurante. Não podíamos usar o banheiro. Não podíamos beber água do distribuidor de água. Não podíamos. Em 60 anos atrás nos Estados Unidos. No primeiro país mais rico hoje, com as cotas, a mulher mais rica nos Estados Unidos é uma pré-Winfrey. A CEO da Xerox, uma das multinacionais mais importantes do país, é uma mulher preta. A Ursula Burns. O presidente do Barack Obama chegou lá com cotas na Harvard. E não foi eleito uma vez, mas 2 vezes. E não para ser presidente dos negros, dos americanos. Precisamos ver quantas elas são importantes. Eu desenvolvi um aplicativo para ajudar as empresas a contratar mais diversidade. E eu fiz essa provocação na Paula Bragança de Orleans, a tartaraneta da princesa Isabel, que aceitou se vestir de uma empregada doméstica servindo 5 negras. Chegamos a ser finalistas do prêmio Globo, como imagem do ano. Mas recebemos milhares de comentários racistas. Mas se somos todos iguais, por que incomoda ter uma aristocrata branca servindo 5 mulheres negras? Outra provocação. Mas essa provocação ajudou a 600% das mulheres negras nas maiores revistas femininas do Brasil. Na Vogue, na Cláudia, na Marie Claire, na Harper's Bazaar. Então, eu orgulho muito disso. E hoje quero vocês refletirem para concluir de que vocês têm 2 pais, tá? Cada ser humano tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 10 tartaravos, 62 tetravos, 64 pentavos. No decavos, 10 gerações já tem 2048 ancestrais, como eu falei. Na 11ª geração, temos já 4.094 ancestrais. Somos uma mistura
de negros, pretos, amarelos, vermelhos. Somos uma mistura de muitas histórias. E precisamos trazer mais paixão dentro das nossas famílias. Essa é a minha família, minha mãe, meus irmãos, temos a mesma mãe, mas mesmo pai. E quiser para vocês a questão da questão naval. Quando vocês pensam que o carnaval é a maior produção mundial em termos de criatividade. E ela é produzida por pessoas que nos chamam de carentes, de analfabetos funcionais. Isso que é uma liderança organizacional não tem igual, sai na hora da tudo certo. Sempre pergunto para as empresas. Imagina se vocês tivessem a oportunidade de dar oportunidade para essas pessoas que produzem no carnaval, nas favelas, para a economia brasileira dar certo. O Brasil estaria voando. Só que o preconceito racial, faz as pessoas enxergarem esses talentos negros. E hoje, como imigrante no Brasil, eu me tornei uma voz ativa dessa causa, porque eu sei que o Brasil está com uma inteligência emocional para escutar sobre essa segregação, essa apartheid estrutural que está acontecendo. Então eu me sinto deixei de atuar na diplomacia para justamente permanecer no Brasil, continuar minha luta, porque eu acredito que o Brasil, quando o brasileiro consegue ter essa inteligência emocional, conectar no coração por essa questão racial, ele consegue ajudar a se transformar, se tornar agente da transformação. Por isso que eu decidi permanecer no Brasil, porque é um país que acolhe o Brasil, porque é um país sentia acolher um olhar diferenciado, alguma coisa da minha vivência, da minha jornada, que possa fazer uma diferença. Então, hoje me sinto muito bem em ter escolhido esse país como minha casa, Na realidade, quando você faz a transição, é igual colocando uma crítica construtiva, mas sabendo que Só que eu tô aqui vendo tudo. esse país, para mim, a fórmula, a receita de ter um futuro muito mais inclusivo, muito mais diverso, muito mais respeitoso, e toda a pluralidade das belezas de seres humanos diferentes. Então, minha expertise é realmente ligar com a elite, com os CEOs das empresas, ajudar eles a perceber o quanto eles estão perdendo, assim, ficando numa faixa de inferiorizar outro. E hoje a da Sônia e da Maria Raquel é justamente poder dizer como imigrante no Brasil e por ter tido um imigrante na França, eu fico muito feliz de poder ser uma mulher que agrega, como todos os imigrantes chegaram também no Brasil, agregaram de alguma forma. Nós precisamos também agradecer, ter gratidão por toda essa multiplicidade, esse intervalismo, essa complexidade cultural que o Brasil tem, justamente ser um dos países mais diversos da migração. Muito obrigada. Nossa, Alexandre. Eu tô muito microfone aberto. Vamos tentar agora sim. Desculpa. Os alunos aqui postaram, colocaram várias áreas. E aí lá no comecinho eles fizeram algumas perguntas, mas eu acredito que você tenha respondido, né? Perguntaram sobre a sua nacionalidade, a Evelyn que perguntou se você já sofreu algum tipo de preconceito ou algum tipo de olhar diferente por ser imigrante.
Você quer responder? Quer que eu fale todas? Você responde? Eu vou te falando, você vai tendo? O que você prefere? Sim, pode colocar várias perguntas. Várias já respondi. Sobre nacionalidade francesa e com certeza sobre racismo também. Querendo matar um. Possível. Agora vai. Pode falar. Pode falar. Não, então, como eu falei, eu acho que quando, por exemplo, tem uma conversa negro que me fala que nunca sofreu racismo, eu gosto acordar sobre o fato de que, mas você fala que racismo de abrir a televisão, de não ver 56% dos protagonistas negros na narrativa infantil, ou nos livros infantis, ou nas lojas de brinquedos, não tem moda não ter brasileiro, seja na Bahia, tem 80% de negros, ou em Curitiba, não ter nenhum super-herói negro, em todo o Brasil, nacionais, negros, no Brasil, quando a maioria das crianças são negras, isso é racismo. Ela está transmitindo aqui. Não sobre racismo, não é só investigar macaca, não, tem jogar banana também, o fato de todas as estruturas social, política, de educação, de entretenimento, ter colocado você fora daquele lugar. Está com uma tela de transmissão aberta, o racismo dela aberta. Isso foram todos os dias. Por justamente não reconhecer uma sociedade ou viver microagressões, micro-humilhações. Outro dia eu fui pintar minhas unhas e estava vestida de roupa de ginástica, estava trabalhando no meu bar, no Europa, e veio um cabeleireiro para pintar as unhas. E, só investidor do Shark Tank, sou empresária, CEO. E a mulher me falou, você dá aula? Eu falei, sim, dou aula. E ela enxergava que eu só poderia estar na Europa dando aula como pessoal. Então, não podia estar de roupa de ginástica, andando no meu próprio bairro. Eu estava naquele lugar para dar aulas. E esse é racismo cordial. As pessoas também não devem enxergar babado do meu filho. Entrando no pinheiro. Então, por isso que o racismo realmente vai além da questão social, porque as pessoas têm dificuldade de ver negros, então isso é fácil vai nos humilhando, sabe, vejo a esposa aqui, a Adriana, entrou no Iguatemi, numa loja, e ninguém me acha que não tem dinheiro para consumir. Preparar em cima da hora. Vamos no supermercado, sou estrangeira, dos importados, queijos, sendo segurança, me seguindo, achando que vou roubar. Então, essas são humilhações, microagressões que passam para que os negros estão acostumados a passar por essas humilhações, que sempre andar ticket, tua nota fiscal da bicicleta, da moto, porque a polícia vai parar quando chega no aeroporto, sempre é avisada. Ela está usando para ela. Como se fosse uma traficante de droga. Então, essas são humilhações e perseguições que acontecem por questão da minha cor. Não adianta que eu tenha passaporte diplomático, eles querem abrir minha cor, não acham normal, maneira de agir.
Então, isso os professores precisam também enxergar, que o racismo, ele tem várias camadas. Não dá para vocês entender sobre esse assunto sem dar esforço, tempo precioso para assim, estudar, aprofundar aquela temática do letramento racial. Falando em letramento, a Yasmin comentou que mas é necessário então que tenham escritores escrevendo sobre a necessidade de ser antirracista. Gostaria que você comentasse um pouco sobre essa literatura, que é muito recente, né? Não é, agora está um pouco mais em alta na mídia, e qual a importância dela justamente para falar do tema. Na verdade, não é recente, já tem assim, muitas mulheres antes de nós que passaram a escrever, a fazer doutorados sobre essa temática. Só que a mídia, ultimamente, tem trazido essa temática um pouco mais à toa. Mas você já lê a Leila Gonçalves, o Abdias Nascimento, a Angela Davis, o Calambelli, tem assim... tantos livros sobre essa temática, então convido as pessoas a seguir minhas redes sociais para poder acompanhar minhas publicações diárias, Alexandra Arras, no Instagram, no Facebook, onde cada dia eu vou com várias vocações sobre a temática racial, eu incentivando também uma hora dá para aprofundar o assunto, tá? Vai ser um prazer poder falar, mas acho importante vocês assim, ler a Djamila Ribeiro, a Chimamanda também, que são assim, umas das minhas autoras preferidas. As minhas estrelas negras também. Gênios da Humanidade também. Assim, tem tantos livros. Se vocês começam a acompanhar também, influenciadores negros sobre aquela temática, como a Definião. Assim, tem tantos influenciadores, como a Gabi de Freitas, a Natália Neri, tem tantos negros no Instagram, no Facebook, assim. Tem muito conteúdo para compartilhar. Ensina até para você ao vivo. Maravilha, Alexandra. A Sônia já falou comigo. Sim. Primeira vez. Agradeço. Eu agradeço mais uma vez, Alexandra, você sempre nos chamados, nas minhas causas, né? Que você sabe que eu sou defensora também, né? Mais uma vez eu agradeço sua disponibilidade, seu carinho com o brasileiro, especialmente o povo paulista, né, paulistano, né? E a nossa vaidade, né, Alexandra? E eu agradeço, tá? Eu não sei se a Raquel está na live. Raquel está? É nossa diretora? Eu estou aqui. Finaliza, né? Chegou o horário do chegou. Muito obrigada, Alexandra. Muito obrigada, Alexandra. Muito obrigada. Alexandra, obrigada. É um privilégio para nós, como eu disse, né? Tê-la aqui conosco, o compartilhar da sua história, a gente tê-la aqui conosco. Isso para nós é um empoderamento, né? Nós somos mulheres, e na nossa escola nós somos mulheres negras, na grande maioria, né? Somos nós mulheres que carregamos a educação, que essa é a verdade. E aí, como nosso espaço também nosso espaço de transformação, né? As provocações que você trouxe são provocações que particularmente a gente possa ter um futuro melhor, realmente a gente possa ter um futuro melhor, sejam independente. Na verdade, a questão não é ser independente. Ela ser reconhecida pela relação. É claro que a gente tem uma ideia social aí, e a gente trabalhando no sentido de valorizar a diversidade, empoderar as minorias, né?
garantir os direitos nas humanas, nas nossas práticas, nos ajuda nesse então só tem a deve estar conosco em outras ocasiões, vai ser um novo privilégio. Muito obrigada mesmo. Será um prazer, realmente, assim, eu sei que estou dando de meu tempo, de forma pro bono, porque é uma escola pública e, assim, gosto de poder também conscientizar, trazer memoriar, agregar. Mas na próxima vez, eu gostaria muito que essa fala passasse para um público um pouco maior, que normalmente falo para no mínimo 400 mil pessoas quando dou palestra pro bono. Vocês tiveram sorte, a Sônia me seduzir a vir de última hora. Era para eu ter viajado, porque amanhã vou gravar a sexta temporada do Shark Tank. Então, eu aceitei, mas será o maior prazer participar na vez, mas pido para vocês realmente chamar mais pessoas para valer a pena realmente poder conscientizar o maior número de pessoas, tá bom? Obrigada. Elias, quer falar uma coisinha? A gente encerra o nosso encontro de hoje. Yasmin, quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria agradecer a dela pela grande explicação que ela fez pra gente, pela maneira como ela contou tudo, ela não criou as coisas, né? Porque muitas pessoas daram, mas ela resumiu a explicação dela. Me sinto privilegiada por estar diante dessa grande estrela, né? Que pelo Instagram dela, Senhor, cada coisa que ela posta ali, você realmente ela tá promovendo a mudança nas pessoas. Eu sou muito grata por estar aqui na mente dela, poder participar dessa palestra, aprender mais e conseguir uma visão mais ampla de tudo. Então realmente, muito obrigada. Obrigada. Olha que orgulho, Alexandra, rede pública, né? Você vê que fala? Emocionante, né? Com certeza. Bom, um beijo no coração de cada vocês. Um prazer estar com vocês. E uma próxima abrimos o link para justamente divulgar para mais pessoas. E será um prazer estar de volta com vocês, tá? Um beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Quarta-feira que vem tem mais, hein? As atividades do imigrante não terminaram ainda. Tem a exposição dos trabalhos de vocês, a apresentação de dança e mais reflexões sobre o tema sala de aula, tá bom? Um beijo. Perfeito.